Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Aliás, muito obrigado por você que nas ruas, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, todo mundo que fala do pós-jogo. Às vezes eu tô com a cabeça aérea, igual no Rio de Janeiro. Eu tava tenso com o jogo por não achar meu ingresso e às vezes acaba que nem consegue conversar direito com as pessoas. Mas muito obrigado por todo o carinho que eu recebi lá também. Não citei isso lá no pós-jogo. Contra o River Plate, o Atlético, eu destaquei aqui que o Atlético foi bombardeado em bolas aéreas e conseguiu talvez sua melhor partida em anos nesse quesito. E por que eu destaquei isso? Porque era um problema na vida do Atlético. Dá para cravar que foi resolvido? Não, mas você tem um dia que você fala, ufa, um negócio que eu não sei. Quando foi a última vez que eu falei ufa? É enfrentando esses times da parte de baixo da tabela. Que exagero, Fael. Nós ganhamos já um monte de jogo aí nesses últimos anos contra o time da parte de baixo da tabela. Mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe. Lá na Alterosa eu falo isso também. É o jogo que mais me preocupa, mais me estressa, tanto que eu gravei um vídeo aqui no canal do Camisa 12 só sobre pontos perdidos do 11º colocado ao 20º nos últimos anos. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Os pontos perdidos, é claro que para falar que o Atlético é o time que mais entrega pontos para essa parte baixa, ou pelo menos assim, pegando os times, os favoritos em cada edição do Campeonato Brasileiro, o Galo é o time que mais entrega ponto para a parte baixa da tabela. Eu teria que ter um método, teria que ter feito uma pesquisa para cravar isso e tal, e às vezes a gente tem essa sensação de centro do universo, né? Eu temo ser meio... achar que só acontece aqui e tal, mas a sensação que o atleticano tem é que nenhum time do mundo faz isso, cara. Existe um método que treinadores e diretores fazem no futebol no mundo inteiro. Quem acompanha o Camisa 12 sabe que eu adoro isso de fazer a tabela planejada todos os anos. Não fiz esse ano porque o Atlético largou o campeonato lá nas primeiras rodadas, então acabou que eu nem atualizei mais a tabela planejada esse ano. Que bugaria qualquer dirigente no mundo, qualquer treinador, para fazer uma tabela planejada no Atlético. A tabela planejada é você faz recortes. O Cuca, por exemplo, acho que pegava 5 jogos e falava, olha, nesses 5 jogos a gente precisa fazer X pontos e se você não bater a meta, você acumula pontos que você precisa fazer no próximo recorte da tabela, né? Eu sempre faço por jogos como mandante, jogos como visitante, de acordo com o peso de cada camisa, a fase atual e por aí vai, calculo a meta de pontos para ser campeão na temporada e me baseio e vou ali. E o Atlético, ele implode qualquer tabela planejada porque impressiona a quantidade de pontos que ele entrega para a parte de baixo da tabela. O Galo News postou agora no Twitter, então economizou tempo, porque eu estava com um saco para pesquisar, que nós perdemos 26 pontos para os times que estão entre a 12ª posição na tabela e a 20ª posição na tabela. 26 pontos. Por isso eu falo que o atleticano tem sempre a sensação que o nosso campeonato fica nas mãos desses times. E é por isso que a gente repete o termo Robin Hood todo ano. Toda discussão que vier desse jogo do Brasileiro, eu sei que muita gente do outro lado vai falar meu foco é Copa do Brasil Brasileiro, mas eu tô falando, galera, de longo prazo, para frente. Se quer pensar em brasileiro lá na frente, a principal característica que precisa perder é essa, a síndrome de ser Robin Hood. E é claro que agora eu vou deixar uma pergunta para o chat, porque o Atlético tem alguns jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Em casa ele tem Juventude, Atlético Paranaense, Botafogo. Ok? Fora ele tem Flamengo, São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense. Fora Flamengo, São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense. Em casa Juventude, Atlético Paranaense e Botafogo. Perguntinha para vocês, para todo mundo comentar aqui no chat. Quantos pontos o Atlético fará ainda nesse Campeonato Brasileiro? O grande ponto de interrogação é que, no nosso caso, quando eu estou falando de Campeonato Brasileiro, não é só sobre escalações, não é só sobre utilização de time reserva. O rodízio que nós teremos agora até a final da Libertadores, já que o próximo jogo já é a final da Copa do Brasil, jogo de volta,
Mas é pelo comportamento. O comportamento do Atlético, o time reserva contra o Bragantino foi contra o Fortaleza me surpreendeu positivamente. E hoje, cara, eu tive a sensação de que os jogadores encararam como já deu o que tinha que dar, o campeonato. Contra o Inter, repito, não dava para avaliar nada, mas hoje foi um jogo que eu senti que os caras não queriam estar ali. Que se você levasse um documento falando que esses jogos que eu citei aqui, o Atlético não precisava disputar e a CBF daria um ponto para cada partida dessas aqui, que os caras... Não. Daria um ponto a cada 2 jogos desses aqui. Eu acho que os caras fechariam. Fechariam mesmo, viu? Então, muito mais do que a gente falar de um nome de fulano ou cicrano hoje, mas nós vamos citar algumas coisas, é o comportamento coletivo. Não vi ninguém se destacando positivamente nesse caso. Tudo bem que a defesa até os 45 estava encaminhando, né? Estava indo bem até então, né? E dali para frente desandou. E esse time tinha, vamos de cabeça aqui, eu falei isso no encerramento do Alterosa Sport hoje, Saravia, que já foi do time titular, Fux foi do time titular, o Rabelo não, né? Rabelo tá aqui desde 2019, mas como reserva, todo mundo que chega aí acaba que ele vai pro banco. O Rubens na lateral esquerda, que foi titular em uma final de Copa do Brasil, o Otávio, que era titular até outro dia, o Fausto Vera, que assumiu a titularidade, o Bernard, que era titular até outro dia, o Davidson, que assumiu a titularidade do time em jogos decisivos da Copa Libertadores. E eu tô falando que esses caras enfrentaram o lanterna da competição, que nitidamente não queria nada com a dureza também. Repito, a questão da balança que eu cito aqui entre vontade e organização e qualidade do material humano. Você tem que, às vezes, faltando vontade desse time, não, faltando material humano. Em outras situações que eu tô falando, gente. Aí você fala, eu quero é raça do time todo, eu não dei esse exemplo aqui outro dia. Não, gente, tem casos que nem raça adianta. É material humano, é qualidade. Só que o Atlético Goianiense, além de não ter material humano, qualidade, tá na zona de rebaixamento, tá rebaixado, ele não queria também, cara. E nem assim com tantas peças que foram do time titular, enfrentando o lanterna da competição, a gente conseguiu alguma coisa. Falando de escalação, eu imaginei que hoje o Zarate seria titular. E o Zarate estar no banco de reservas me traz uma incógnita, um ponto de interrogação. Eu tô com a mania daquele cara era da Record, da TV Gazeta, que ele falava interrogação. Tô com essa mania de velho. Interrogação. Me trouxe uma interrogação o Zarate. O Atlético deixa ele no banco, o Gabriel Milito deixa ele no banco de reservas, poupando o Zarate para que não houvesse risco nenhum de lesão, porque ele já decidiu que o Zarate será titular. Então ele usou o mesmo fundamento que o Arana entrou depois, o Otávio entrou depois, ele então colocou o Zarate no banco para prepará-lo fisicamente para só jogar alguns minutos pensando no domingo. Ou não. Mesmo encarando lanterna do Campeonato Brasileiro, com o time reserva, o Zarate ainda não está pronto para esse cenário, para essa situação. Eu ouvi a coletiva do Milito, foi bem rápido e tal, não consegui extrair nada dela, mas eu acho que ele não citou isso. É porque eu tava tão desapegado também, sabe, meio puto, mas com, tipo... se o Atlético largou o campeonato, eu vou largar também e tal. Então eu ouvi a coletiva aqui, né, mexendo com a minha palheta aqui. E o que vocês acham, velho? O Zarate, ele foi poupado para, jogou uns minutinhos contra o Flamengo, jogou uns minutinhos hoje, mas o jogo dele é domingo. Ou ele não está pronto nem para pegar o time reserva contra o lanterna da competição. Pensando que ele joga no fim de semana, ainda assim, pelo tempo que ele está parado, eu imaginava que ele começaria a partida, jogaria 45 minutos ali pelo menos, para falar pro treinador, tô benzão, e
parece que fisicamente assim realmente não tá, né, para ritmo de jogo. E depois você iria. Eu não cogitava o Bernard pro domingo, de jeito nenhum, porque o Bernard eu não esperava, para ser sincero, nem que ele voltasse a tempo da final, não estava nos agradando nos jogos anteriores, mas o Bernard ter começado hoje essa partida me trouxe uma nova interrogação. Você que é jovem não sabe o que eu estou falando? Era um apresentador que fazia isso. Exclamação. Me trouxe uma dúvida, cara. Aliás, é uma dúvida curiosa. Mais uma pergunta para vocês aqui do chat. Bernard, Zaratio, mas lembre-se, não é o Zaratio que a gente ama, que é nosso ídolo, que arrebentou aqui, é esse Zaratio com esse cenário. É o Bernard com as dificuldades, que voltou, que tem demonstrado. Allan Kardec, Vargas, Alisson, o que você faria para o jogo da volta? Por enquanto eu vou ficar na volância e depois eu volto para esse assunto. Por quê? Já que eu estou falando de escalação, eu mandei para Isabel Guimarães de manhã. Isabel, coloca no telão a escalação assim, coloquei Paulo Vitor. Ele não vai colocar o Otávio não, porque o Otávio vem do jogo pesado com o Inter na chuva, e o Otávio jogou fim de semana. Eu estou mais preocupado por causa daquele jogo na chuva e por ele não ter o Fausto Vera, então ele vai de Paulo Vitor mesmo. Com esse tanto de cara que era do time titular, ele vai conseguir ganhar com Paulo Vitor no meio. Paulo Vitor, eu sei que você tem 20 anos, mas futebol profissional, ele te dá benefícios, como às vezes um dinheiro que parte da população brasileira não tem, o status, a fama e tal, mas ele tem exigências. Eu sei que esse mundo de hoje tem cara de 20 anos indo com os pais para entrevista de emprego, esse mundo de hoje, essa geração tá, às vezes faltando, você vai cobrar, você vai reclamar de uma coisa, não pode. Por isso que o povo da internet, você reclama de um dirigente, o cara fica bravo com você reclama de um treinador, o cara fica bravo com você reclama de um jogador, o cara fica... Não pode reclamar de nada hoje, porque todo mundo é muito dodói. Então, até eu sou meio dodói. Assim, a geração de hoje tá mais complicada. O problema é que se você elogiar também, os caras reclamam também. Mas vamos lá, vamos focar aqui no assunto. Paulo Vitor, você precisa entender a responsabilidade de jogar no Atlético e as oportunidades que a vida dá, que nem todo mundo tem, meu garoto. Nos últimos anos, nós tivemos uns caras aqui surgindo, como por exemplo o Neto com o Levi, 16 anos, mais ou menos, 17, acho que 16 ali, 2016, 16 era Aguirre, né? 2019. O Ralf, o Iago, tô pegando mais ou menos os caras da sua posição ali, para não citar os outros, mais ou menos a sua posição. E cara, infelizmente é duro o negócio, a parada é às vezes injusta por diversos motivos, mas se você não mostra nada, a fila anda, cara. Ou vem um cara de um time secundário aí, com um salário mais ou menos, e pega a tua vaga, ou vem um carinha mais da base e eles te emprestam para algum canto, mas se tu não aproveitar a chance, irmão, a fila anda. Não, o que o Embemo sempre citou no Cachorrada Podcast, sempre coloca os meninos da base na fogueira. Hoje é um campeonato que o atleticano não tem alterado a pressão arterial, hoje alterou, mas não tinha alterado a pressão arterial porque estava focado no River Plate, no Fluminense, no São Paulo, no Vasco, no Flamengo. Duas Copas paralelas e tal, o pau quebrando, o atleticano meio que deixou o Campeonato Brasileiro à parte, era contra o lanterna da competição, era fora de casa, não tinha pressão da torcida que vai em cima de você, e você teve que forçar uma substituição aos 20 minutos, meu garoto. E se fosse um juiz mais pulso firme ali, que quisesse estar num dia inspirado, ele poderia talvez ter te expulsado, tanto que quando você toma um amarelo, que você faz outro e faz outro, o Rabelo fica desesperado e vira pro banco, pedindo a sua substituição. Se fosse um outro juiz numa outra interpretação, você poderia não ter essa oportunidade, Paulo Vitor. Repito, aqui pra galera do YouTube, a galera do YouTube é o que assusta quando dois jogadores discutem dentro do campo, quando o treinador levanta a voz pro negócio. Mas futebol é isso, irmão.
Provavelmente é o papo que o seu diretor vai ter ou teria que ter com você lá dentro das quatro paredes, inclusive o treinador. Uma vez eu tive acesso, não sei se eu já contei isso aqui, eu tive acesso a uns vídeos do Levi Coupe comandando um treino fechado, que eu assustei com aquele senhorzinho simpático, berrando igual louco e balançando o dedo pro lado da cara do jogador assim, e tal, e os caras baixando a bola para ele. Se aquilo vaza na internet, o pessoal ia chamar o Levi Coupe de carrasco. É um cara muito legal. Porque futebol é isso, cara. O diretor te chama para um canto, senta você lá no vestiário lá em Goiás e fala: o que você tá querendo, irmão? Você não tá aguentando a pressão de um Atlético Goianiense lanterna de competição num campeonato que a gente praticamente abandonou. Oh, meu Deus. Cai não o microfone. Você só precisa sobreviver até dezembro. Meu pai é terra. Vamos então. Não posso demorar, não. Ah, você tá de brincadeira comigo que eu demorei 15 minutos até agora? Eu queria fazer pós-jogo de 10. Bruno Fux. Começou o jogo, Bruno Fux deu um lançamento pro Bernard. Bernard cruzou pro Vargas, o Vargas perdeu o gol. E o Fux ia ali, eu falei assim, ó, só não estraga a minha noite, Fux. Porque o que o Fux tem feito nos outros jogos, Fluminense, no Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão, entre outros. O Fux faz uma partida 90% perfeita. Esse negocinho que o Milito adora, de toquinho, Everson, pá pra frente. O Fux faz bons lançamentos. Cara, eu lembrei de um jogo aqui agora, acho que foi o Fortaleza, deu 2 lançamentos certinhos pros caras marcar gol. O problema do Fux é que ele é a vaca que dá 25 litros e chuta o balde depois. Eu encerrei o programa de televisão hoje de forma espontânea, porque eu encerrei meu comentário, normalmente você tem 30 segundos lá, bateu 30 segundos, o apresentador Leopoldo fez assim, vai mais um pouquinho. A minha reação foi virar para trás, ver o rosto do Fux, ajoelhar e falar, Fux, só não me estressa. 16 anos que eu faço isso aqui, para 15 e meio. Eu aprendi com o tempo, errando muito, sobre não pegar no pé, não cismar, não ser carta marcada para você criticar alguém, porque você tem um Fausto Vera que dá a volta por cima, você tem o Davidson que dá a volta por cima, o Saravia não era querido, que depois a gente pediu titularidade desse cara, o Hulk no começo dele, muita gente da torcida falou que foi um erro a contratação. O Paulinho saiu do cara que perdia muito gol pro artilheiro do Brasileirão, pro cara que apanhava muito e pro cara que já tá com mais gols na Libertadores desde a fase de grupos. Então, Fux, quem sabe a vida tá marcando. Fux, quem sabe o universo tá esperando que você marque o gol do título da Copa Libertadores da América. Pode ser o da Copa do Brasil, para compensar. Quem sabe é isso. Porque, meu amigo, mais uma vez, cara, de novo você, Fux. De novo, cara. Acho que foi contra o Inter também, né, galera? Contra o Fluminense, bateu cabeça também com o Palácios ali, marcando o Marcelo, o Keno. Dá pra listar os erros do Fux da temporada, mas assim, erros grotescos, bizarros. Ele pega a bola, o Arana tá ao lado dele. A principal característica do zagueiro é sair jogando. Não é nem zagueirar, porque pra zagueirar ele é meio fofo. Ele não é zagueirão. Pra sair jogando, ele dá uma bica pro meio do campo, num lugar vazio onde não tem ninguém. O Arana tá a meio metro dele, cara. Vai nos melhores momentos e pausa. O Arana tá ao lado do Fux. Ele opta por jogar no meio do campo. Vai ficar pro ano que vem. Me lembrou até uma vez que o Ricardo Oliveira estava saindo de campo e o Ricardo Oliveira vira para a imprensa e fala assim, meu contrato está renovado com o Atlético. Todo mundo se olha assim e fala, esse cara tirou isso a lugar nenhum, porque ele sabia das cláusulas que garantiam a renovação dele. Coisa de Atlético, né? Na hora de vender o Savinho, a cláusula joga contra. Lá no SofaScore, acho que foi a maior nota do Atlético. Por isso que eu falo que você tem que ter a sua visão aqui do que você viu no jogo, né? Você tem que ter os números, mas você tem que ir unindo fatores. Pega os lances, dá pausa, tem que ver o coletivo, como foi o cenário da partida, pega os números. Mas o Fux hoje chutou um balde de 25 litros de leite. Dos 3 tópicos que eu tenho cravado aqui, vamos cravar os 3 tópicos. Não entregar gol para o adversário, que eu cito sempre, né? Tipo, o adversário pode ter um mérito dele, tabela, tal,
lança, tem um lance de genialidade. Hoje, como tem 2 monitores aqui, eu estava monitorando a situação do Flamengo, deixei o Flamengo no outro lance ali. O Alcaraz, por exemplo, limpa uns 3 caras do Cruzeiro, assim, de forma impressionante, e parte para lá, que o Cruzeiro tem o que fazer, parte para o campo. Depois o Michael estragou a jogada. Se fosse gol, era mérito do adversário, porque ele faz um lance diferente. Mas quando você entrega um gol, é igual o negócio que eu falei do Z4. Está sendo uma característica do Galo na temporada. Gol antes dos 15 minutos. Vamos cravar esses 3 tópicos agora. Passa o marca-texto aí. Entregar gol para o adversário. Gol antes dos 15 minutos. O gol que você entrega para o adversário. E o gol perdido. O gol perdido, sim, que não é só a chance clara igual a do Paulinho contra o Fluminense. Não é só aquela chance. É o Vargas recebendo o do Bernard. É o do Rubens que recebeu uma bola também, que acho que caiu na perna direita dele, ele não consegue fazer um movimento ali. Teve um do Palácios ali que eu falei, nossa, se é contra o Atlético, o adversário não perdoa essa. E a bola vai passando aqui e ali. São lances que eu penso assim, o adversário não perdoa essa contra o Atlético. Eu me pergunto se o Atlético perdoaria o adversário nesse lance que ele recebeu do Bruno Fux. Nesse ataque. Tem que ser cruel, gente. Vale pra final. O que eu tô falando aqui é muito do valendo pra final de domingo. Não perdoa, seja cruel, seja certeiro. Eu sei que ninguém quer perder gol. Mas é porque a gente abusa demais disso aí, cara. A gente entrega ponto pro time do Z4, a gente entrega gol pro adversário e a gente perde uns golzinhos às vezes que não dá pra perder. Né? Voltando pra pergunta, quem que você quer? Vargas, Kardec, Bernard, Zarate ou Alisson? O Alisson entrou lá no Maracanã, conseguiu um drible ou outro, uma velocidade de drible que às vezes a gente não tem no time. O Bernard foi titular hoje. O Zarate é o xodó do Milito que nunca está à disposição. O Kardec marcou o gol e talvez poderia proporcionar para o Milito aquele esquema de Libertadores substituindo o Davidson. Né? Estranho, você joga com o time reserva e o cara que é a sua solução para o final não vai jogar no time reserva. Não porque está sendo poupado, mas porque talvez ali, né, ele não jogaria. Eu tenho uma sensação que o Milito não gosta, não gosta é muito forte, que o Vargas não enche os olhos dele, talvez por esse método Vargas de não ser tão intenso. O Cadu, por exemplo, tem muitas limitações e é o cara que ganhou 1000 chances com o Milito. Porque o Milito, ele é muito isso, de se você se entregar 90 minutos. Eu comentava isso com os atleticanos lá no Rio de Janeiro. O Vargas não é o cara que o Milito quer para se entregar 90 minutos. O Cadu tem muito menos bola que o Vargas, mas o Cadu era o cara que o Milito gritava corre, 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 e o menino batia igual um pimbal para lá e para cá, o tempo todo. Mas de coração, hoje no jogo ninguém convenceu o Milito. Ninguém convenceu o Milito de falar, olha, saí na frente aqui, professor. Saí na frente. Acho que hoje foi um jogo-chave. Lembra do termo jogo-chave? O jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro foi um jogo-chave, que o Milito deu uma chacoalhada nele internamente, no elenco, no time, na forma de isso é informação, viu, gente? O Milito teve uma revolução interna da visão, passou a madrugada ali pensando, no dia seguinte no CT, funcionou tudo diferente. Eu acho que hoje essa derrota fará o Milito encarar o Campeonato Brasileiro. Não estou falando de utilizar só as peças titulares, não. Eu acho que ele vai dar uma chacoalhada na parada aí. Não vou usar o termo mexer o doce, não, que às vezes vai trazer gatilho ruim. E para final, nós estamos acreditando, nós estamos apoiando, nós estamos fazendo discurso, acredito, vai ser festa, mas só mística não ganha o jogo. Se não tiver foco mental 100% ligado, com o mínimo de erros, proporcionando a partida perfeita, não leva. É assim que tem que ser. E para essa final da Copa do Brasil, vem KT-Odds do Fael aí. A odd especial criada por mim, uma odd assim que eu estou tentando que ela vai ser acima de 10. Estou querendo que ela seja acima de 10, estou querendo que ela seja 13. Vai estar lá na KTO essa odd diferente. KTO.com estará lá para você uma odd especial feita por mim no jogo Atlético e Flamengo. Estou combinando direitinho com eles como que vai ser isso aí.
mas você já pode acessar o link do comentário que está fixado aqui, fazer o seu cadastro e utilizar o cupom CAMISA12. Fez o seu primeiro depósito, não caiu o bônus? Chama o chat lá no canto que eles depositam na hora para você o seu bônus de 20%. É só para quem tem 18 anos e é para jogar com muita responsabilidade, beleza? Beijo no coração de todos vocês, até o próximo pós-jogo e vamos, Galo, vamos ser campeão. Por favor, vida, não castiga nós não. Primeiro troféu na Arena MRV.